Olá, educadores! Eu sou Jonathan Caroba, Google Innovator e Mídia Educador do Nave Media Lab, do programa Nave. Projetos integrados e atividades colaborativas são uma ótima oportunidade de se trabalhar outros aspectos pedagógicos e, claro, fazer uma avaliação muito mais transversal, que vá além da nota, além do número na média final do aluno. Um dos formatos mais conhecidos para a gente poder avaliar habilidades e competências é a avaliação por rubrica, muitíssimo conhecida e que tem um objetivo muito específico de mostrar para os estudantes a evolução específica de cada um nas suas competências individuais. O que é muito positivo, já que a gente substitui uma nota clássica e fechada e consegue mostrar para aquele estudante, para aquele grupo de alunos ou para uma turma inteira qual foi a evolução, como cada pessoa desenvolveu mais ou menos alguma habilidade. E, em alguns casos, até conseguiu identificar uma competência em si própria. Avaliar projetos integrados é sim avaliar competências e habilidades. Mas a estratégia vai um pouco além disso. A ideia aqui é elencar critérios muito específicos, critérios que você explique para a sua turma, para o seu grupo de estudantes e que eles consigam entender a própria evolução dentro daquela atividade colaborativa, dentro daquele projeto específico, para que ao final a gente consiga fazer uma avaliação conjunta. Tanto uma autoavaliação desses alunos, quanto uma avaliação nossa, baseada em critérios que eles já conhecem. Esses critérios podem também ser transformados em nota ao final da atividade ou do projeto? Claro que pode, mas é sempre importante a gente focar antes na evolução da habilidade, né? na evolução da competência para cada estudante especificamente e depois colocar isso, transformar essa habilidade, essa evolução, esse critério numa nota. Você pode gostar mais ou menos de avaliar seus alunos com nota, né? É sempre importante lembrar que essa também é uma avaliação formativa, é uma avaliação que acontece ao longo do projeto. Então você pode pontuar ao longo do projeto ou você pode pontuar, como eu acabei de explicar, pelas habilidades e ir mostrando, né, para a sua turma como eles estão evoluindo. Para usar o sistema de rubricas, o Google Classroom oferece uma ferramenta que a gente tem, inclusive, um tutorial explicando como usar cada função do modelo de avaliação por rubrica, que funciona muito bem quando você tem uma turma no Google Classroom. E você deve estar se perguntando, então, como eu faço para avaliar os projetos integrados dos meus estudantes? E eu te digo como. Trouxe para você uma lista com 6 itens que vão te ajudar a desenvolver uma metodologia de avaliação por projeto que a gente vai ver agora. O primeiro item da nossa lista é o desempenho de uma função na equipe. A maior parte dos projetos integrados geralmente acontecem com times, né, com grupos de mais de 2 pessoas, e a minha indicação é sempre que aconteçam com trios ou grupos com mais de 3 alunos. Isso é importante porque você consegue permitir que cada estudante desenvolva melhor determinada parte do projeto que tem a ver com a afinidade do que cada um também gosta de produzir. Então, vou deixar aqui do lado para você uma lista com algumas possibilidades. Então, os alunos eles podem pesquisar, eles podem apresentar, eles podem criar a parte gráfica, né? Eles podem pensar algum conteúdo audiovisual, eles podem fazer entrevistas com outras pessoas, podem criar a apresentação, né, os slides de um seminário, por exemplo. Então, há diversas possibilidades para que cada um produza dentro da área que mais gosta de produzir. O segundo item, que também é bastante importante, são os materiais de referência. A gente sempre faz um projeto e já sugere, de cara, alguns links, alguns textos, vídeos, né, materiais que servem de referência para aqueles grupos. Mas pode ser muito interessante também se você colocar como critério de avaliação de um projeto todos os materiais de referência que cada grupo traz para produzir o seu conteúdo final. E claro, esses materiais de referência podem ser não só links, vídeos, textos, né, artigos, como também pessoas. Apostar no depoimento, na pesquisa de opinião, né, na roda de conversa, no debate, também pode ser muito interessante, porque isso também traz insumo para uma criação específica que o grupo queira produzir. O nosso terceiro item aqui da avaliação de projetos pode ser o formato das entregas.
Exatamente. Quando a gente pensa os projetos, a gente também pensa o formato que cada estudante ou cada grupo vai entregar os seus projetos. E isso é importante sim, porque se a gente pensa, por exemplo, num projeto no qual os alunos vão desenvolver audiovisuais, a gente pode pensar desde o início critérios base nos quais todos os estudantes vão ser avaliados. Porque se existe algum grupo, por exemplo, que não tem afinidade com audiovisual, eles vão produzir dentro dos conhecimentos técnicos que eles têm, que pode ser abaixo ou menor do que o resto da turma. Mas se os critérios não têm a ver exatamente com a qualidade do audiovisual, mas segue os critérios que você definiu desde o início do projeto, esse grupo não vai ser impactado pela nota. Porque, evidentemente, eles podem ter afinidade com outro tipo de entrega, um podcast, um texto, uma apresentação ao vivo, e não necessariamente se dar tão bem com o audiovisual. Por isso é muito importante você definir critérios que sejam não tão técnicos, mas que sigam uma lógica do processo de produção de cada formato. No caso do audiovisual, por exemplo, você poderia falar sobre a entrega de roteiros, sobre um storyboard, sobre uma gravação de depoimento de alguém, sobre uma entrevista, sobre uma pesquisa, uma referência ou uma página com várias referências para a criação daquele audiovisual, o que facilitaria para aqueles grupos que não têm uma afinidade com o tipo de formato que você pediu. O nosso quarto item aqui são as entregas parciais. O que isso significa? A gente substitui aquela entrega única no final do período por entregas parciais ao longo do período. A gente pode subdividir por quantas entregas você quiser. Podem ser 4, 5 entregas. A ideia aqui é que ao invés de você pedir só o produto final do projeto, você pede pequenos produtos que compõem aquele recurso final apresentado para os alunos ao longo desse período. Então eles começam entregando as referências, um roteiro de trabalho, as pesquisas, o material bruto de um vídeo, por exemplo, né? A parte das apresentações que eles vão usar no seminário, não importa quais são as entregas parciais. O ideal aqui é que você consiga entender melhor o andamento do projeto, você consegue dar uma orientação muito mais específica, né, e personalizada para cada grupo, já que você não vê o projeto só no final, durante a entrega, você acompanha o processo de produção ao longo de todo o período letivo e, claro, você vai ter uma chance de receber projetos muito melhor finalizados, né? Muito mais bem acabados, já que eles receberam a sua orientação não só no pitching final, né? Não só na apresentação final do projeto. Eles receberam a sua orientação durante todo o processo de produção e isso facilita muito, né, a entrega final. A gente falou sobre os formatos de entrega, né? E o quinto item dessa lista fala sobre o padrão visual dessas entregas. Muitas vezes, saindo, claro, sempre do texto, desses formatos mais comuns de projeto, a gente tem audiovisual, podcast, imagem, né? Quase tudo é transmídia. E isso traz pra gente uma necessidade de trabalhar com padrões visuais um pouco mais definidos. Isso parece besteira no início do projeto, mas pode ajudar quando a gente decidir reunir essas entregas todas de uma turma em entregas maiores para a comunidade escolar. Né? Uma série de audiovisuais pode se transformar num cineclube no final de um período, né? Uma série de imagens pode se transformar num ensaio ou até numa galeria dentro da escola, numa mostra, por exemplo, né? Uma série de seminários pode se transformar num e-book. Uma série de textos pode se transformar num livro físico ou numa publicação, até numa rede social da sua escola. Então, trabalhar com padrões de cores, fontes, tamanhos, imagens, tudo isso pode ser muito interessante para você compor uma linha geral de projetos que vai orientar todos os alunos e facilitar também para quem não tem tanta intimidade na hora de produzir com esse tipo de padrão visual e estético. O sexto e último item desta lista, muita gente conhece. Quase todo mundo já teve esse item como público-alvo ou como objetivo. Mas muitas vezes a gente esquece essa necessidade de trabalhar com o impacto na comunidade. Isso é importante porque quase todo projeto ele requer uma referenciação, né, uma pesquisa de campo muito grande para você desenvolver a solução para algum problema, principalmente se for um problema que afeta diretamente a comunidade escolar. Você vai pesquisar com as pessoas envolvidas na comunidade escolar, né, desde os estudantes até quem trabalha, né, o comércio local, e isso tudo pode ser uma fonte muito interessante de inspiração.
E por que não, uma vez que a gente produziu, pensou, solucionou e desenvolveu alguma solução interessante para um problema real da nossa comunidade, transformar isso em uma apresentação de volta que leva um impacto real para essa comunidade. Uma das possibilidades que a gente tem aqui para trabalhar esse item, que muitas vezes fica difícil de transformar, né, de tornar um pouco mais factível, é trabalhar com a ideia de aprendizagem baseada em projetos. Uma vez que a ideia dessa metodologia ativa é exatamente pensar no impacto que a solução, né, que a proposta traz para a realidade, como um dos critérios de avaliação de cada grupo. Então pode ser interessante pensar tanto na aprendizagem baseada em projetos, quanto na aprendizagem baseada em problemas. Eu agradeço por você ter visto esse tutorial e chegar até aqui. Se você gostou do vídeo, deixa um comentário aqui, pode curtir, se inscrever no canal, compartilhar com quem você quiser. E claro, convido você também a ver toda a nossa trilha de avaliação que está maravilhosa. Até a próxima!